No vídeo anterior, eu expliquei que as técnicas de modelos de decomposição, elas consideram que a minha série temporal tem 4 componentes básicos, que é a constante, a tendência, a sazonalidade e um componente aleatório a ser explicado. Às vezes, a sazonalidade também se divide num outro componente, que é a ciclicidade em geral, né? Mas que não vai acontecer muito para cá. E eu também falei que esse componente aleatório é o que sobra dessa modelagem. Então, eu tenho a minha série menos o meu modelo determinístico, tá? Então, com constante, tendência e sazonalidade, nesse primeiro momento, a gente vai entender como um modelo determinístico. Então, de uma forma ou de outra, o meu componente estocástico eu posso chamá-lo de resíduo, né? Não é isso que eu expliquei que é resíduo em vídeos anteriores? Eu expliquei que o resíduo é aquilo que sobra da minha modelagem. Então, nesse primeiro momento, o meu componente estocástico são os resíduos dessa modelagem determinística. Vamos visualizar bem isso. Então, imaginem que eu tenho esses 4 componentes. Então, imagina aqui, ó, aqui eu tenho uma constante, tá? E é uma constante igual a 4. O que é uma função constante? É uma função que não depende de t. Ela, independente do valor de t, ela é 4. Então, t é igual a 2,5, não interessa. Mi é igual a 4. T é igual a 15, não interessa. Mi é igual a 4. Então, mi é constante ao longo do tempo. Ele não depende da variável t. Tá? Ele sempre vai ter o mesmo valor. Nesse caso aqui, ele é igual a 4. Aqui nós temos uma tendência pura. Nesse caso aqui, t de t é igual a 2t. Então, essa função que eu usei aqui é 2t. Duas vezes os valores, né? Pode ver aqui, ó. Para t igual a 2,5, a minha função vai ser 5. Para t igual a 5, a minha função vai ser 10. Para t igual a 10, minha função vai ser 20. Tá? Então, isso aqui é uma função linear simples, sem componente constante. Tá? E é isso que eles consideram, às vezes, que a tendência não tem componente constante. Então, tem livro que coloca componente constante dentro da tendência e tem livro que não faz isso. Tá? Mas tem um motivo para colocar fora. Então, aqui eu tenho uma tendência pura. Né? T de t igual a 2t. Então, tendências assim sempre começam de zero. E eu tenho um componente periódico. Tá? Por que eu estou chamando de componente periódico? Isso aqui é uma função senoide. Ela tem um período. Tá? Então, ela tem um período, e esse período é o inverso da frequência. Então, eu coloquei aqui, se eu não me engano, um período... Qual foi o período que eu coloquei? De 0,25. Não, a frequência é 0,25. Então, isso significa que o período é 4. Tá? Então, o período dessa função é 4. Olha quando ela completa um período. Ela vai... Bem aqui, completou um período. Tá? Bem nesse ponto. Desce aqui, ó. Isso aqui é o 4. Então, a cada 4, ela repete um período. Se isso fosse aqui, digamos, uma série medida mensalmente, então ela completaria um ciclo a cada trimestre. Tá? Trimestre não, trimestre são 3, né? São de 4 em 4 meses, a cada 4 meses, a cada quadrimestre, certo? Então, isso aqui é um cíclico, né? Um componente periódico. O que é que torna ele sazonal ou não? Ele se torna sazonal uma vez que ele tem alguma relação com as estações do ano. Então, se isso aqui for uma medição mensal, então, ok, eu posso chamar isso aqui de sazonal, tá? Porque a cada 4 amostras ele repete, tá? A cada 4 amostras, não, a cada 4 períodos de tempo, né? Isso aqui é X, então, não estou dizendo que unidade é essa. E aqui eu tenho meu componente aleatório, que é o resíduo, tá? Então, o que eu estou dizendo... Nesse caso aqui, nós temos uma série autorregressiva de ordem 1. Então, o que é que eu estou dizendo? Que, no geral, uma série temporal é a soma dessas 4 componentes. É basicamente isso que eu estou dizendo, tá? E que, às vezes, a gente representa a componente constante e a tendência numa só. Se eu somar essa componente constante com essa tendência, nota que esses dois são os mesmos que eu mostrei antes, tá? Se eu somo esse com esse, isso aqui vai dar 2t mais 4.
Para quem fez matemática básica comigo, viu isso, né? O que é que acontece com o gráfico quando eu somo com um número? Ele vai deslocar para cima, né? E se eu subtrair, ele vai deslocar para baixo. Então, repara que a minha tendência começava no zero. Agora ele começa no 4. Tá vendo? Porque eu somei. Por que que acontece isso? Porque para cada número aqui, eu vou somar com 4. Aqui é 0, eu somei com 4, vai dar 4. Aqui é 10, ou melhor, 20, eu somei com 4, vai dar 24. Então, ó, em 10, não dá mais 20, dá 24. Cada ponto foi somado com 4, tá? Então, em muitos livros, você trata a tendência como uma tendência mais a constante. Só para vocês ficarem a par disso. Aqui, num primeiro momento, eu vou considerar separado e depois eu vou considerar junto de novo, tá bom? Então, isso aqui é se eu considerar um modelo com média constante. Então, até aqui, nós temos entendimento. Então, a nossa série temporal é a soma desses 4 componentes, tá? Eu deveria ter colocado um slide com a soma dos 4, né? Não coloquei, mas você já deve ter entendido essa altura. E aqui é o que pode acontecer em alguns livros, tá? Bom, a gente vai começar a nossa análise não é nem pela tendência. Lembra que o nome dessa sessão é 2.1, é séries com tendência. Mas eu vou considerar primeiro séries que têm uma média constante, ou seja, que séries que têm só a componente constante e o componente estocástico, tá? Que eu chamei aqui de resíduo nesse gráfico, tá? Então, a minha série ela só tem 2 componentes, que é uma média e um componente estocástico. Então, na prática, então isso aqui, ó, esse azul seria o mi e o laranja seria o epsilon. A minha série mesmo seria essa verde aqui, ó. Então, se eu somar o azul com o laranja, então para cada ponto no laranja eu estou somando 4. Então, isso significa que tudo que acontece aqui em torno do zero vai acontecer agora em torno do 4. Então, a minha série é o verde, abstrai aí o azul e o laranja. Então, a minha série é isso. Tá? Isso pode acontecer, você pode ter uma série que ela é só mesmo um deslocamento para cima, mais um componente estocástico. Tá? E como é que eu faço, então, para lidar com esse tipo de série? Como é que eu faço a estimativa de séries como essa? Tá? Bom, para fazer a estimativa de séries como essa, a gente tem que levar em consideração o seguinte, tá? Bora visualizar aqui de uma outra forma essa série. Eu tenho uma componente constante e eu tenho resíduo. Quando eu somo, olha bem o que aconteceu aqui, gente, para a gente poder saber o que fazer, tá? Quando eu somo, dá a impressão, que coisa mais óbvia, né? Se eu somei uma componente constante com resíduo, é óbvio que vai ser fácil de saber o que é isso aqui. Não é. Porque faz de conta que você pegou esses dados e que você não está olhando para esses 2 primeiros quadradinhos. Faz de conta que a tua série é só esse terceiro quadrado. Você pode dizer mais ou menos, a minha série está girando em torno de 4. Mas você pode garantir isso? Por que não é 3.9 ou 4.1? É. Então, porque você está olhando só pelo olho, né? Então, se eu estou olhando para uma série como essa, eu digo, olha, uma série dessa é bem estável, ela claramente é estocástica, ela não parece ter tendência, ela não parece ter sazonalidade, mas ela tem um offset, ela tem um deslocamento por constante, porque ela não está girando em torno de zero, ela está girando em função de alguma coisa. Então, posso partir do pressuposto que a minha série é só mi mais epsilon. E, gente, na vida real a coisa é assim. Você olha, modelagem é isso. Eu olho para a série e digo, isso aqui parece com um modelo desse. Vou verificar. É isso. Você não tem técnicas que você pega os dados e o cara cospe lá exatamente o que é aquela série. Não, você tem que pegar os dados e você vai submeter a certos tipos de modelo. Você vai ficar testando se ele se encaixa em algum tipo de modelo. Não tem como saber. Se alguém que já fez teste de alergia, sabe que não existe uma maneira mágica de descobrir qual é a alergia. Você vai lá e é super enjoado, né, o teste. Você vai ter que passar várias substâncias no corpo, fazer raspagem, um monte de troço, para ver se você reage a alguma dessas coisas. E aí sim vai te indicar qual é a alergia. Modelagem é a mesma coisa.
Você vai olhar para os dados, você vai suspeitar que ele se encaixa em algum padrão conhecido e você vai testar esse padrão conhecido. Só que, assim como na alergia, existem vários padrões conhecidos que podem se encaixar nos dados, então você vai ter que testar qual deles se sai melhor. Mas nesse caso, vamos fazer de conta que esses dados aqui só podem se encaixar neste padrão aqui. Então, como eu falei para vocês no início, a gente não está interessado em estimar o componente aleatório. A gente está interessado nesse momento em estimar somente as componentes determinísticas. Então, o que eu quero estimar aqui é o μ. Então, a minha pergunta é: o que seria um bom estimador para uma situação dessa? O que seria um bom estimador para mim? Vamos ver. Então, pegou aqui, né, o meu modelo. Então, o que seria um bom estimador? Olha, se eu estou partindo da hipótese que o meu componente estocástico ele tem esperança igual a zero, e eu sei que μ é uma constante, ora, uma estimativa muito comum e muito confiável para o μ é a coisa mais simples de todas. É o estimador universal, digamos assim. É a média amostral. Por que a média amostral? A média amostral ela é a contraparte da esperança, não é isso? Ela é a contraparte estatística da esperança. Então, a média amostral, que é μ, chapéu ou z barra, né? Você pode ter dos dois lados, é simplesmente 1 sobre n somatório de z de n nas n amostras que z de n pode ser calculado. Por que que a média amostral seria uma estimativa confiável para z de t? Pelo simples motivo de que ele é um estimador não viciado. Por quê? Porque, nesse caso aqui, a estatística concorda com a teoria, a prática concorda com a teoria. Se eu fizer a esperança de z de t, a esperança de z de t vai dar μ. Por quê? Porque a esperança de z de t é a esperança de μ mais a esperança de epsilon de t, certo? Aí a soma das esperanças é a esperança da soma é a soma das esperanças. Então vai ficar a esperança de μ mais a esperança de epsilon de t. A gente já está partindo da ideia de que a esperança de epsilon de t é zero. Aqui vai dar zero. Vai ficar a esperança de μ. Mas μ é uma constante. Qual é a esperança de μ? É μ. Então, a esperança de z de t deve ser μ. Então, o que é a esperança? Olha o nome, não sei se vocês já suspeitaram disso alguma vez na vida. Como é que os professores chamam isso? Esperança, valor esperado, não é isso? Esperança, valor esperado. Porque ele é o estimador universal. É o valor que eu mais espero que dê. É aquele valor que eu considero como mais provável. Por isso que é a esperança. Então, a esperança, a média aritmética, a média amostral, bate com a esperança. Então, nesse caso, a estatística amostral concordou com a teoria probabilística. Então, como é que isso fica na prática? Na prática, a minha série é essa aqui. Então, imagina que vocês pegaram um conjunto de dados, sei lá, concentração de carbono, de dióxido de carbono no ar por 2 semanas. Está aqui os dados. Aguenta agora, né? E você, olha, está olhando para os dados, você não está vendo aparentemente nenhuma tendência visível, não está vendo nenhuma sazonalidade visível. Parêntese aqui. É possível ter uma tendência invisível e uma sazonalidade invisível, tá? Mas a gente começa com os visíveis. Tem nada visível, mas eu estou vendo que a minha série todinha está girando em torno de um valor que não é zero. Então, ela não é completamente estocástica. Ela tem alguma constante que está somando nela. Eu vejo que tem um padrão aqui que eu não consigo definir muito bem, mas parece que ela está em torno de alguma constante. E ela não está subindo, certo? Então, como é que eu descubro essa constante? Tiro a média. Nesse caso aqui, se eu tirar a média de todos os dados, isso aqui vai dar 3,90, aproximadamente 3,92,308. Olha só que interessante, aproximadamente ainda por cima. Então, a minha estimativa, para mim, é 3,92. Repara que tem um erro. Nós sabemos que é 4. Eu simulei assim, eu gerei um 4 lá e eu gerei meu componente estocástico, que eu já adianto para vocês, não é ruído branco. Se fosse ruído branco, seria mais certinha aqui essa estimativa, tá? Então,
a minha média aqui deu 3,9. 3,92 é a minha estimativa para Z de T. Então, a minha estimativa para mim, que nesse caso é Z de T. Então, o que é que eu quero obter? Eu quero obter a minha estimativa para o resíduo. Então, qual é a minha estimativa para o resíduo? Eu não coloquei aqui a equação, mas eu basicamente, ó, a minha série original é essa azul, a minha estimativa para a componente determinística é essa linha laranja, ou seja, 3,92, 308, 155, é um número grande. Tá? E o que é que eu faço? Eu pego essa função azul e subtraio da minha estimativa. Ou seja, eu pego cada ponto e subtraio da minha estimativa. Quando eu fizer isso, eu vou obter esse resíduo verde aqui. Então, esse verde aqui é o meu epsilon de t. E a minha estimativa para mim é esse laranja aqui, essa reta. Viu? Caso simples, aprendemos a nossa primeira técnica de modelagem de séries temporais. Claro, eu estou considerando uma série super simples, mas elas acontecem, não vou dizer que elas não acontecem, não. Então, se você sente que você tem que ter uma estimativa para uma série assim, de média constante, a estimativa é a coisa mais simples, é só tirar a média. Agora, é claro, isso não significa que aqui no meu resíduo não tenha coisa para estimar, tá? Mas, como eu disse, faremos isso no futuro.